Pessoal, hoje eu quero falar sobre inteligência artificial e alguns crosstalks, né, algumas intercorrelações com a ciência. Vocês devem estar sabendo, ouvir falar, se não ouviu falar, eu vou falar aqui sobre o Chat GPT, que é uma ferramenta de inteligência artificial lançada por uma companhia desenvolvida pela OpenAI, que está no estado da arte, né, por assim dizer. Você pode entrar lá e interagir com essa ferramenta de inteligência artificial. E essa ferramenta pode te trazer códigos, pode resolver problemas, você coloca o que você quiser e ela vai te responder no chat, né? Muito interessante, inclusive eu pedi para ela me ajudar a fazer a introdução desse vídeo do que ela é, né? Então por isso que eu estou falando que foi desenvolvido pela OpenAI e blá blá blá. E, assim, a importância da inteligência artificial na ciência tem um potencial tão enorme, né? Que é a seguinte: hoje em dia é muito difícil você dar conta da quantidade de dados que você produz, porque a gente tem sequenciamento de nova geração, espectrometria de massas, que você vai e coloca todas as proteínas que está dentro da célula e quantifica isso, intensidade, vários números, tabelas enormes. Você precisa de server, né, para fazer microscopia de super resolução. Você tem gigabytes e gigabytes de dados. E para você interpretar tudo aquilo, você precisa de automatizar. Então, a inteligência artificial vai ajudar muito nisso, nessas tarefas chatas de automatização, de como fazer algoritmos, de como correlacionar as coisas, fazer modelagens, trazer entendimento entre proteínas e reações químicas que acontecem em sistemas complexos, que para um ser humano fazer aquilo perderia muito tempo, né? E por esse motivo eu acho que essas ferramentas de inteligência artificial e as máquinas no futuro vão fazer com que alguns cientistas virem obsoletos. E isso eu já vejo como tendência há muito tempo, porque desde que eu trabalhava no Brasil eu fazia muita coisa manual, e com o passar do tempo, progredindo na minha carreira, eu vejo que tem institutos que tem máquinas, né? Tem robôs que pipetam as coisas e você não precisa mais ficar pipetando. Você tem robô que monitora as células em culturas para ver se elas estão vivas ou morrendo, e você não precisa ficar contando, observando ela o tempo inteiro. E com o passar do tempo você vai ver que a experiência de bancada, você lá fazendo as coisas, vai caindo. E então você pode perguntar, tá, e o que o cientista vai fazer no futuro? Existe uma coisa que eu acho que nunca será substituída, mas isso aqui é uma mera opinião minha, que é a capacidade de cognição e especialmente de fazer cognição a priori a respeito de operação de causa e efeito. Quando a gente faz alguma coisa e a gente tem essas experiências em laboratório, até mesmo na vida, você vê certos padrões se repetindo e você pensa que aquilo vai ser sempre daquele jeito, né? Você vê o sol nascendo todos os dias, você pensa que amanhã vai nascer de novo. Mas o que te garante que o sol vai nascer amanhã? Será que o sol pode explodir amanhã e ainda não nasce? Bem, existem algumas coisas, né, que os filósofos debatem há muitos anos a respeito disso, e uma delas é a causa e efeito. A gente entende que a causa e efeito é uma operação independente do tempo, né? Por isso que quando a gente descreve uma causa e efeito de alguma coisa, ela é válida para hoje, ela é válida 10 mil anos atrás, ela é válida 10 mil anos depois, né? Por exemplo, quando você coloca uma mesa de bilhar e aí você bate na bola, você sabe que a bola, quando você bater nela com uma certa força, ela vai andar. Todas essas coisas que são atemporais, acontecem hoje, aconteciam com Aristóteles na época que se ele jogasse bilhar naquela época, e assim por diante. E esse tipo de operação de entendimento, né, eu acho que uma máquina não seria capaz de fazer, porque ela coleta dados empíricos, esses adquiridos que não são a priori, são a posteriori, né? Ou seja, através das experiências, o que foi observado, e aí você coleta esses dados que foram observados, foram mensurados de alguma forma, e você correlaciona com outros dados. Você não passa por um processo de cognição, de pensar de uma maneira assim atemporal, para então entender a causa e efeito. E uma dessas coisas que eu acredito ser a causa e efeito difícil de entender hoje em dia é a inflação. O conceito de inflação para alguns economistas vem de certas correlações e tal, e para outros economistas vem dessa coisa de uma causa e efeito temporal, né? Atemporal. E
o que seria a inflação para esses economistas, então, seria um aumento da oferta monetária, ou seja, você aumenta a quantidade de dinheiro, né? Aí pode ser por diversos mecanismos, mas se a base monetária aumenta, enquanto os bens permanecem quase que o mesmo, né? E por isso leva ao aumento dos preços para estabilizar essa troca que existe entre o monetário e os bens. E isso é muito interessante porque alguns economistas que não seguem essa linha de pensamento pensam justamente que você pode dobrar, por assim dizer, né, a quantidade de dinheiro circulante aí, enquanto o número de bens permanecem os mesmos, e eles acham que talvez aconteça inflação, talvez não aconteça inflação, depende de vários aspectos. Mas aí, o que eu estou falando aqui é que por uma cognição a priori, você entende que isso é uma força de causa e efeito para o aumento dos preços. Eu me lembro muito bem que uma vez saiu no jornal de que um meteoro estava passando perto da Terra, cheio de ouro, e talvez pudesse cair, e se caísse, vamos supor assim, no oceano, onde que é o mais provável que caísse, que as pessoas iam extrair esse ouro, e seria uma quantidade tão grande de ouro que o jornal dizia que daria para todo mundo ficar rico. E esse comentário é assim, hilário, porque uma vez que você aumenta de novo essa quantidade de ouro jogada para as pessoas, é como se fosse a inflação que eu estava descrevendo no ponto de vista dos economistas que acreditam nessa coisa da causa e efeito, que o preço do ouro iria diminuir, simplesmente falando, né? E isso é uma coisa que quando eu coloquei agora para a inteligência artificial me dá essa percepção, você percebe que isso foi tirado de algum lugar e que ela tem essa noção de que pode acontecer, né? Mas aí é que o ponto principal que eu estou falando para vocês aqui é que eu hipoteticamente criei então um mineral novo que os seres humanos descobriu, chamado de Cienac, e eu perguntei a mesma pergunta para ela basicamente. E aí ela me respondeu que os preços iriam para a Lua, né? Vai skyrocket, ou vai pegar o foguete e vai para cima. Então veja que é interessante que o mesmo conceito, ela não consegue fazer essa distinção que na minha concepção é o ser humano que faz. Todo esse vídeo aqui é para falar uma coisa para vocês. Para os cientistas e para todas as áreas, a inteligência artificial vai vir. Mas uma das maiores faculdades que a gente tem é a nossa mente para poder fazer esse tipo de cognição. E vale muito a pena investir nisso. Poder entender as coisas, causa e efeito, poder processar as informações e gerar uma linha de pensamento interessante, que faz sentido, que vem para a realidade. Então é isso, pessoal. É só um comentário. Eu queria saber o que vocês acham sobre a inteligência artificial abrindo e fazendo várias disrupções, né, na economia, mas também na ciência. E, óbvio, eu sou muito a favor do uso dela, mas eu estou muito ciente de que vai, sim, vai descartar muitos cientistas, né, ao longo do tempo e outras áreas também. As pessoas vão ter que se adaptar, mas vai ser muito mais confortável viver com elas, sem dúvida nenhuma. Comenta o que você acha sobre essas coisas, dá o like aí no vídeo e compartilha com os colegas para a gente poder discutir e criar uma comunidade aqui, tá bom? Até mais!